Então, gente, vamos lá, dar início, né? A gente vai continuar com o nosso estudo aí de ecologia, tá? E hoje a gente vai falar sobre os ciclos biogeoquímicos, tá bom? Então, qualquer dúvida durante a aula, aí vocês podem falar pelo chat, podem abrir o microfone, tá? Podem ficar à vontade. Passei demais aqui. Então, vamos lá. Entender primeiro o que são esses ciclos biogeoquímicos, tá bom? Eles são... eles vão representar, né, a rotatividade dos elementos químicos na natureza, tá? Então, para a manutenção da vida do nosso planeta, a gente precisa de alguns elementos, né, tipo oxigênio, né, que a gente precisa para nossa respiração, a gente precisa de carbono, a gente precisa de nitrogênio, então tem vários elementos químicos importantes que ajudam na composição do nosso organismo, que ajudam na nossa sobrevivência, tá? E aí esses elementos, eles transitam na natureza. Esses ciclos biogeoquímicos, eles vão exatamente permitir que esses elementos entrem, né, nessa sequência aqui, tá? Então, os ciclos biogeoquímicos, eles existem para que todas essas ações aqui sejam garantidas. Que seja garantida a retirada desse elemento, né, porque ele é necessário pelos seres vivos, ele vai ser utilizado, então, só que depois ele tem que ser devolvido, para que ele possa ficar novamente disponível para outros seres vivos. Então, ele fica permanentemente dentro desse ciclo aqui, tá? De retirada, utilização e devolução desses elementos, tá? Existem vários ciclos biogeoquímicos de vários elementos diferentes, né? Mas aí no material e hoje aqui também na aula, a gente vai priorizar alguns, tá bom? Vamos dar mais atenção para alguns. Alguém não entendeu aí o que são os ciclos ou a gente pode seguir? Vocês estão aí, meu povo? Pode continuar, tia. Tá bom. Vocês me deixam sozinha aqui não, pelo amor de Deus. Então, qualquer problema de áudio, gente, alguma coisa essa semana, minha internet está meio ruim, então qualquer problema no áudio, vocês me avisam, tá? Então, vamos lá ver o nosso primeiro ciclo, certo? Que é o ciclo da água, é um ciclo que a gente está bem acostumado a ver, né? E ele, como eu falei no início, ele vai garantir que essa água possa ser utilizada pelos seres vivos, mas ela tem que voltar para a natureza para que ela se torne disponível novamente. Então, no ciclo da água, a gente tem alguns fenômenos acontecendo, né? Muitos desses fenômenos, inclusive, vocês veem na química, na própria física, né? Nas mudanças de estado, né? Da matéria, tá? Então, eles também estão presentes aqui no ciclo da água, certo? Então, primeiro, nós temos lá a nossa água presente em rios, mares, oceanos, né? A gente tem água presente nos nossos corpos também, nos nossos organismos, certo? E aí entra o primeiro fenômeno desse ciclo, que é o da evaporação, tá? No caso da evaporação, essa água ela vai se transformar aqui, né, do estado líquido para o gasoso, certo? E vai dar início à formação de nuvens, certo? Essa formação de nuvens a gente chama de condensação, ok? Quando essas nuvens chegam num determinado nível de umidade, aí ocorre a precipitação, que é a chuva. Então, essa água sobe aqui em estado de vapor, forma as nuvens e depois ela retorna no estado líquido. Essa água que precipita, essa chuva aqui, ela pode se acumular em locais que têm uma altitude mais elevada, e aí ela pode se solidificar, porque são locais mais frios, ou ela pode ir se acumulando, voltando aqui novamente para os rios, para os mares, né? Ou ela pode se infiltrar pelo solo. Quando ela se infiltra pelo solo, ela vai dar a formação dos lençóis freáticos, tá? Que é de onde a gente tira os poços, por exemplo, né? O pessoal cava poço para
consumir a água. Então, esse poço, ele vem justamente dessa água infiltrada, né, desses lençóis freáticos, que são muito importantes, porque o solo, ele ajuda a filtrar a água, né, a tornar ela potável, certo? Então, por isso que as pessoas cavam os poços aqui para consumir essa água do subsolo, certo? Então, essa água que infiltra, essa água que se acumula, então, ela vai voltar lá para o início do ciclo novamente. E aí vai tudo de novo. Evapora, forma nuvem, chove. Evapora, forma nuvem, chove. E fica sempre nesse ciclo aqui, tá? E nesse meio tempo, os seres vivos utilizam essa água, certo? Seja para realizar algumas atividades, né? Tipo, cozinhar, tomar banho, ou para consumo mesmo, para beber, certo? Então, nesse meio tempo aqui que essa água faz esse ciclo, os seres vivos também se utilizam dela, ok? Alguma dúvida aqui no ciclo da água? Alguém quer fazer alguma observação importante? Ok. Então, vamos lá para o nosso próximo ciclo, certo? São bem simples, né? São coisas que a gente já está acostumada a ver. Nossos próximos ciclos, na verdade, são dois juntos, né? Porque eles ocorrem de uma forma muito íntima, eles dois, que é o do carbono e do oxigênio, certo? Então, um ciclo complementa o outro, tá? E é basicamente, se vocês forem prestar atenção direitinho, é basicamente o mesmo ciclo. Só que no ciclo do carbono, a gente leva em consideração o caminho que o carbono percorre na natureza, e no ciclo do oxigênio, a gente leva em consideração o caminho do oxigênio, certo? Mas eles vão acontecer através dos mesmos fenômenos, dos mesmos processos, certo? Então, no caso aqui, a gente tem em comum, nesses ciclos, dois fenômenos principais, que é a fotossíntese e a respiração. Esses dois processos aqui, eles são complementares e, ao mesmo tempo, eles são contrários. Por quê? Porque na fotossíntese são produzidos, né, são produzidas algumas substâncias que são utilizadas na respiração. E o contrário também acontece. Na respiração são produzidas algumas substâncias que são utilizadas na fotossíntese. Então, um complementa o ciclo do outro. Como assim? Então, vamos aqui, ó. A fotossíntese, né? Ela é realizada pelas plantas, pelas algas, né? No ambiente aquático, tá? Então, tudo que é vegetal realiza fotossíntese. E no que consiste a fotossíntese? É um processo que transforma a energia solar, tá? A energia luminosa, né? Em energia química, certo? Como é que ela faz isso? Então, as plantinhas aqui, por exemplo, aqui tem uma árvore, né, simbolizando, elas consomem o gás carbônico que tem na atmosfera, tá? Consomem a água que tem aqui no solo e transforma isso em glicose, que é um açúcar super importante, né, e uma fonte de energia, tá? Isso, então, vai ser consumido na respiração. O processo de respiração consiste em consumir essa glicose e o oxigênio também, né? Que eu esqueci de falar aqui, a fotossíntese também é responsável pela produção de oxigênio, tá? Então, é o principal fator que estabiliza o nível de oxigênio no nosso planeta, é a fotossíntese. Então, a respiração vem aqui, vai acontecer, utilizando essa glicose que foi produzida na fotossíntese e o oxigênio, e produzindo novamente o gás carbônico, certo? Então, já eu mostro esse esqueminha do que é produzido para vocês, tá? Então, reparem bem que os dois processos, eles estão presentes tanto no ciclo do carbono quanto no ciclo do oxigênio, tá? No ciclo do carbono, a gente ainda tem um processo a mais, certo? Que está aqui representado por esse organismo morto. Alguém poderia me dizer o que é que acontece com um organismo que morre? Um animal morreu, aí ele vai entrar em quê? Em decomposição, viu, professor?
Exatamente, Ulisses e Gregory que falaram ali, um organismo, quando ele morre, ele vai entrar em decomposição. Então, a decomposição, Leandro também respondeu aí, né? A decomposição também é um processo que libera carbono, certo? Que libera gás carbônico. Então, liberando o gás carbônico para a natureza, a gente tem o processo de respiração e de decomposição. Isso falando de forma natural, tá? Se a gente colocar nós, seres humanos, aí no esquema, né, nós também acabamos emitindo gás carbônico para a natureza através da poluição, né? Então, diversas atividades que a gente faz, seja industrial, seja por um automóvel, né, pela queima dos combustíveis, várias atividades que a gente faz também libera carbono, tá bom? Mas aí a gente não vai entrar muito nessa parte, tá? E aí a gente vai discutir isso, na verdade, essa interferência humana a gente vai discutir no próximo bimestre. Então, o que eu quero que vocês compreendam? No ciclo do carbono, a gente tem esses dois processos, então, liberando gás carbônico, respiração e decomposição, tá? E no ciclo do oxigênio, o principal processo que libera o oxigênio é a fotossíntese, certo? E lembrando que fotossíntese e respiração estão aqui nos dois ciclos, tá bom? Então, vamos entender direitinho como é que acontece essa fotossíntese e essa respiração. Ó. A fotossíntese, então, eu falei que ela produz glicose, né? Que é uma forma de carbono orgânico que a gente chama. Para a produção de glicose, ela utiliza o gás carbônico, que é o nosso carbono inorgânico. Ela vai utilizar esse gás carbônico que já está disponível ali na atmosfera. E, além disso, ela também utiliza a água, né? Através das raízes ali das plantas. Ela captura a água e a luz do sol. Então, para acontecer fotossíntese, o que é que eu preciso? Eu preciso de luz solar, eu preciso de água e preciso de gás carbônico, certo? A partir disso, a fotossíntese, então, vai acontecer e vai produzir glicose e oxigênio, tá bom? O que é que vai acontecer com essa glicose e esse oxigênio? Vão ser utilizados no processo de respiração. E aí vai acontecer o quê? Vai ser produzido o gás carbônico, né? Mas também vai ser produzido vapor de água e ATP. Esse ATP aqui vocês viram com o Caio ano passado. Alguém lembra o que esse ATP representa? Quando eu falo de ATP, é a mesma coisa que o quê? Vamos ver se alguém lembra. Uma dica, tem a ver com a mitocôndria. Vocês lembram da mitocôndria? A mitocôndria que realiza a respiração celular. Ela produz o quê? Bora, gente, treinar essa memória. ATP vai significar energia, certo? Então, a respiração, ela é um processo de produção de energia, ok? Sempre que vocês virem essa siglazinha aqui, ATP, é uma molécula energética, tá? Então, tá falando de energia, produção de energia. Não esqueçam disso, viu? Então, sabia, né, Ulisses? É só uma questão de lembrar. Mas vamos lá. Então, recapitulando. O que é que eu preciso para acontecer? A fotossíntese, água, luz solar e gás carbônico. Isso tudo, então, é utilizado para produzir glicose e oxigênio. Esses dois, glicose e oxigênio, são utilizados na respiração. E a respiração produz o quê? Energia em forma de ATP, vapor de água e o gás carbônico que vai entrar aqui de novo no ciclo da fotossíntese, certo? Então, se eu juntar os dois aqui, eu tenho o ciclo do carbono e do oxigênio juntos, tá? Aqui no centro, eu tenho só a exemplificação dessa equação, tá? Em algumas provas Enem, às vezes também aparece essa equaçãozinha, então ela representa esses dois processos, certo? Essa moléculazinha grande aqui, C6H12O6, representa a glicose,
E aí eu tenho oxigênio sendo utilizados na respiração celular, produzindo gás carbônico e água. E aí esse gás carbônico e essa água vão ser utilizados no processo da fotossíntese para produzir novamente glicose e oxigênio. Então, se vocês repararem, é uma o inverso da outra, né? Então, só lembrar disso, né? Basta você basta você aprender uma, a outra é o inverso, sempre, tá bom? Então, são processos contrários, mas também são complementares, um precisa do outro, ok? Alguma dúvida? Não? Ok, então vamos seguir. Próximo ciclo, e já é o nosso último, na verdade, é o ciclo do nitrogênio, tá? Esse ciclo aqui, ele é um pouquinho mais complexo, porque ele não é tão fácil assim da gente visualizar, tá? Mas ele é muito importante, inclusive é um dos que mais caem, um dos que o Enem mais gosta de trazer é esse ciclo do nitrogênio, tá? Então, o ciclo do nitrogênio, ele vai ter a ver com nutrição de solo, certo? Então, como o Enem gosta muito dessa questão mais ambiental, né? E a questão da agricultura, agropecuária está muito em alta, então, claro que o ciclo do nitrogênio, ele vai aparecer bastante, tá? Então, vamos lá. O ar, né, a atmosfera, ela é formada principalmente pelo gás nitrogênio, que é esse N2 aqui. Ah, mas a gente respira oxigênio, mas a maior parte desse ar é composto por nitrogênio. E qual é o problema? Nós não conseguimos absorver o nitrogênio nessa forma aqui. Nosso corpo não consegue absorver o nitrogênio gasoso. Então, ele precisa entrar nesse ciclo para que a gente consiga obter nitrogênio de alguma forma, tá? Como é que ele entra nesse ciclo? Através de dois processos, fixação e amonificação. Qual é a diferença? Vou perguntar, Sibeli? Sem querer. Ah, tá. Então, qual é a diferença aqui entre fixação e amonificação? Fixação é quando esse nitrogênio entra no ciclo através da absorção desse gás nitrogênio. Então, eu tenho bactérias, tá? As principais atrizes aqui desse ciclo são as bactérias, tá? São elas que conseguem converter o nitrogênio de uma forma para outra, certo? A gente vai entrar lá só no final do ciclo. Então, as bactérias conseguem absorver esse gás nitrogênio e transformam ele em amônia, que é esse NH3 aqui, certo? Ou esse nitrogênio também pode entrar no ciclo através dessa amonificação. Como assim? A amonificação, ela ocorre através da decomposição. Que eu tenho uma vaquinha, a vaquinha libera as fezes dela lá, as excretas, né? As secreções, as nossas secreções também são ricas em nitrogênio, tá? E quando esse nitrogênio entra nesse ciclo dessa forma, a gente chama esse processo de amonificação, tá? Quando é a decomposição que é a responsável por inserir o nitrogênio no ciclo, é a amonificação. Quando é a absorção do nitrogênio através do gás, é fixação. Estão entendendo isso? Alguém não compreendeu essa diferença? Vou repetir só para garantir, tá, gente? Vocês estão muito caladinhos. Então, existem duas formas do nitrogênio entrar no ciclo. A primeira é quando a bactéria absorve o gás nitrogênio, tá? E aí eu chamo isso de fixação. A segunda forma desse nitrogênio entrar no ciclo é quando ele vem através de um processo de decomposição, certo? Se ele entrar no ciclo através da decomposição, eu chamo essa transformação de amonificação. É muito ão, né? Tá? Mas nos dois,
nos dois processos, tanto fixação quanto amonificação, eu vou ter a produção de amônia, ok? Então, eu pego o nitrogênio e transformo em amônia, tá? A amônia, qual o problema dela? A amônia é um composto tóxico. Então, é um composto que precisa ser transformado de novo rapidamente. Então, ele ainda não está pronto, esse nitrogênio aqui na forma de amônia, ele ainda não está pronto para a gente. Ele precisa ser transformado novamente. E aí vão vir dois processos. O de nitrificação e o de nitratação. Eu sei que esses nomezinhos são bem esquisitos, mas eles são importantes, tá, gente? Então, o Enem já chegou a perguntar qual o nome da fase que determinada transformação acontece. Então, a gente tem que lembrar desses nomezinhos aqui, ok? Então, o que significa isso? A vantagem é que o nome da fase indica o composto que vai ser formado. Nitrificação é a formação de nitrito, que é o NO2. E a nitratação é a formação de nitrato, que é o NO3. Cuidado para não confundir, tá? Nitrito, NO2, e nitrato, NO3. Certo? Esses dois compostos aqui, aí sim, os seres vivos, eles já conseguem absorver, tá? Já são compostos que são assimiláveis. Como assim? Eu já posso absorver, tá? Então, geralmente, eles são assimilados, eles são absorvidos pelas plantas. E aí, de onde é que a gente vai conseguir nitrogênio, então? A gente tem que comer salada, certo? Daí a importância da gente ingerir alimentos de origem vegetal, porque eles são fontes de nitrogênio. Ah, tia, mas para que eu preciso de nitrogênio? Eu vou ter o nitrogênio aqui como composto de duas importantes substâncias no nosso organismo. As proteínas, que é o que constitui o nosso corpo, né? Por exemplo, a gente tem a melanina, que é a que dá cor à nossa pele. A gente tem a queratina, que é o que dá forma nos nossos pelos, nossos cabelos. O colágeno, que deixa a nossa pele linda, maravilhosa, assim, né? Que vai se acabando com o tempo, tá? Então, a gente precisa de todas essas proteínas. E os ácidos nucleicos também. Quem são os ácidos nucleicos? O DNA e o RNA. Né? Vocês já viram um pouquinho da importância do DNA. Então, você já tem noção, né, de que esse nitrogênio é realmente capaz para a gente. Além, né, do que eu falei no início, o nitrogênio também é importante para a nutrição do solo, tá? Então, a gente vai consumir esse nitrogênio aqui através das plantinhas, porém, como eu falei para vocês, todo ciclo, ele tem que garantir a volta desse elemento para a natureza. E isso vai acontecer através da última fase, que é a desnitrificação. É a volta desse nitrito, desse nitrato, para a forma original do nitrogênio, que é o gás nitrogênio. Tá bom? E aí começa tudo de novo, né? Ou ele retorna aqui para a forma de gás, né? O que não é consumido volta para a forma de gás, e o que é consumido vai voltar para a natureza através das nossas secreções, tá bom? Alguma dúvida, gente? Eu sei que é mais complicadinho esse ciclo aqui, ele tem mais passos, mas é importante que vocês tenham compreendido. Esses nomezinhos aqui, vocês vão se acostumando com o tempo. Mas se vocês não tiverem entendido alguma fase aqui do processo, me digam. Posso seguir? Pode. Né? Tá bom. Tô confiando, hein? Pode sim. Pronto, então, para a gente terminar aqui, eu trouxe um videozinho resumindo esses ciclos aqui para vocês, tá? E para terminar, a gente vai só resolver uma questãozinha da atividade, ok? Então, atenção aqui nesse videozinho que ele mostra tudo mais ilustrado. Se não sair o som, vocês me avisam, tá? Chamamos de ciclos biogeoquímicos todo ciclo natural feito por substâncias como oxigênio, água, nitrogênio e carbono.
Por que esses ciclos são importantes para a ecologia? Pois todos eles garantem que as substâncias utilizadas pela natureza e pelos seres vivos não acabam, apenas sofrem transformações químicas. Por isso o nome ciclo biogeoquímico. Vamos aprender como funcionam esses ciclos? Então, solta a vinheta! Tudo começa quando a energia dos raios solares aquece a Terra. Esse calor faz com que aconteça a evaporação de parte da água de rios, lagos e oceanos, das folhagens das plantas e dos corpos de animais e pessoas. O ar úmido é menos denso que o ar seco e por isso sobe, levando consigo as partículas de água que se aglutinam na atmosfera formando gotículas. Essas, por sua vez, também se agrupam, formando as nuvens. Depois de um tempo, as nuvens se tornam pesadas demais para continuarem flutuando e caem. Dependendo das condições climáticas, a água da atmosfera pode cair na forma de pedras de gelo, flocos de neve ou em gotas de chuva, como já estamos acostumados. Em resumo, toda essa água volta para a superfície terrestre, alimentando os mares, rios e lençóis freáticos, além de plantas, animais e nós humanos. O ciclo se fecha, pronto para começar tudo de novo. Aqui vamos nós. O oxigênio existe em abundância na nossa atmosfera. A principal forma de produção de oxigênio é a fotossíntese, uma reação química realizada por plantas, algas e algumas bactérias. Essa reação absorve gás carbônico da atmosfera e devolve a ela gás oxigênio. Já o principal meio de consumo desse gás é a respiração aeróbica, que, ao contrário da fotossíntese, absorve o oxigênio da atmosfera e libera de volta o gás carbônico. Dessa forma, temos um ciclo fechado, já que o gás carbônico liberado na respiração é transformado em oxigênio pelas plantas, e o oxigênio é novamente transformado em gás carbônico por nós, seres aeróbicos. O ciclo do carbono se dá início na fotossíntese, uma reação química que ocorre no interior das plantas e utiliza energia solar, água e o gás carbônico da atmosfera para formar oxigênio, O2, e glicose, C6H12O6. A glicose serve como alimento para as plantas e contém carbono. Por meio da cadeia alimentar, o carbono das plantas é ingerido por animais e humanos. Parte desse carbono é eliminado na atmosfera durante o processo da respiração, mas parte dele continua conosco por toda a vida. Quando morremos, o carbono dos nossos corpos se acumula no solo, e com o passar do tempo, com a morte de milhares de humanos e animais, o carbono deixado no solo sofre o processo de decomposição e se transforma em combustíveis fósseis, carvão, petróleo e gás natural, que alimentam as indústrias, os carros e etc., sendo também liberados na atmosfera, prontos para serem reabsorvidos pelas plantas e recomeçar esse ciclo. Aqui vamos nós. A princípio, o gás nitrogênio, N2, não pode ser consumido por plantas e animais, apenas por algumas bactérias, como é o caso dos risóbios. Os risóbios vivem nas raízes de plantas leguminosas e realizam a fixação de N2 para NH3, amônio, deixando um átomo de nitrogênio com a planta. A amônia utilizada pelos risóbios é liberada no solo, onde outras bactérias realizam o processo de nitrificação, transformando a amônia em nitrito, e em seguida o nitrito em nitrato. O nitrato do solo pode ser consumido pelas raízes das plantas, num processo conhecido como assimilação. Estando na planta, o nitrogênio pode circular por toda a cadeia alimentar, abastecendo os seres vivos. Ao final do ciclo, o nitrato que não é absorvido pelas plantas é convertido novamente em gás nitrogênio para a atmosfera, também por ação de bactérias. Já aquele nitrogênio que fica com os seres humanos, plantas e animais é liberado para o solo em forma de amônia, por meio das nossas excreções e da nossa decomposição quando morremos. Tudo pronto para recomeçar esse ciclo. Se esse vídeo te ajudou, chamamos de ciclo. Prontinho, gente. Acho que deu para dar uma resumida aí, né? Só respondendo aqui a Cibele, a gente está terminando aqui, vamos resolver só uma questão, e aí depois vocês têm aula quanto a isso, certo? Então,
vamos lá. Eu peguei aqui a primeira questão da atividade de vocês, certo? Que foi uma questão do Enem do ano passado, que na verdade aconteceu esse ano, né? Mas Enem 2020, certo? Digital, a versão digital. Então, ele fala do ciclo do nitrogênio, tá bom? Que foi esse último que nós discutimos. Então, a questão diz assim: a rotação de culturas, juntamente com a cobertura permanente e o mínimo revolvimento do solo, compõem os princípios básicos do sistema de plantio direto. O aumento da diversidade biológica do solo contribui para a estabilidade da produção agrícola por causa de diversos fatores, entre eles o processo de fixação biológica de nitrogênio, realizado por bactérias. Nesse processo biológico, ocorre a transformação de... Quando eu falo de fixação, a fixação é a primeira parte lá do ciclo do nitrogênio. Qual é a transformação que acontece? De nitrogênio em amônia. Letra B, do nitrato em nitrogênio, gás nitrogênio, né? Letra C, da amônia em... Isso aqui é amônio, NH4, tá? Letra D, do nitrito em nitrato, ou letra E, do amônio em nitrito. O que é que o processo de fixação realiza? Qual item aí vocês arriscam? A, D, A, quem dá mais? Apareceu um C aí, a maioria está no item A, né? Então... Que processo é esse aí, tio? Como é? Qual é esse processo aí, mano? Não tava acompanhando. É o da fixação do ciclo do nitrogênio. A primeira etapa do ciclo do nitrogênio, de fixação. Então, a fixação ela é responsável, sim, como a maioria escolheu, na transformação de gás nitrogênio em amônia. Quem escolheu o item A aí, muito bem, certo? Depois, é que essa amônia vai ser transformada em nitrito, em nitrato, e aí depois ainda vai voltar para o gás nitrogênio, certo, gente? Muito bem, ok? Então, caso vocês não tenham mais nenhuma dúvida, eu fico por aqui e chamo a Thaís agora para continuar a aula com vocês. Pronto. Ninguém tem nenhuma dúvida, né? Vou começar, então. Isso, Sibeli. Gente, meu nome é Thaís. Vocês já devem ter visto o videozinho me apresentando para vocês. Eu sou a nova professora de física de vocês, né? Já enviei algumas atividades para vocês, inclusive. E hoje a gente vai estar iniciando as nossas aulinhas, assim, tendo um contato mais direto, certo? E eu vou explicar um pouquinho para vocês hoje sobre alguns conceitos de óptica que vão ser interessantes para nós. Então, só um minutinho para eu colocar aqui a apresentação. Uma leitura não vai dar certo. Só um minuto, gente. Ainda está aqui carregando. Eu vou apresentar para vocês. Pronto. Gente, a nossa aula hoje é de uma das áreas da ciência da natureza, né, de física, como eu já disse para vocês, meu nome é Thaís. E essas nossas primeiras aulas, elas vão ser só para definir alguns conceitos básicos, que vão ser importantes para nós depois aprofundarmos o nosso assunto, né?
Até então, o que vocês vinham vendo com outro professor eram coisas relacionadas a gases, pressão, volume, temperatura. Então, acredito que esses conceitos iniciais dessa parte de óptica ainda não foram passados. E aí, não é interessante que a gente vá partir daqui já falando sobre fenômenos, já falando de reflexão, de refração, de absorção, sem que vocês conheçam fenômenos como esse, tá? A gente vai estar estudando sobre lentes, a gente vai estar estudando sobre espelhos, a gente vai estar estudando sobre como o nosso olho funciona, por que a gente precisa usar óculos, qual tipo de defeito, má formação que existe e como a gente pode fazer para corrigir a partir de uma visão mais física dele. Mas para isso nós precisamos ter essas aulinhas passando por esses conceitos iniciais. Certo? Então, por isso que nas aulas passadas, na semana passada e nessa eu coloquei atividade relacionada a isso. A óptica, pessoal, é essa parte da física que ele vai estudar tanto a luz, né? A luz como onda, como ela vai estudar os fenômenos luminosos, as coisas que acontecem, os fenômenos que envolvem a luz. Seu desenvolvimento, ele começou, né, a partir do momento que se começou a estudar a luz como se fosse um feixe de partículas. A luz, para nós, nesse momento, ela vai ser aquele agente agente físico que sensibiliza os nossos olhos e que nos permite enxergar as coisas que estão ao nosso redor. Primeiramente, a luz ela é classificada como uma onda eletromagnética, então ela vai se comportar como uma onda, e é assim que a gente vai estar estudando ela nesses períodos, tá bom? A luz, pessoal, ó, dentre as várias ondas que existem, né, que vão desde aquelas que são bem grandes, como raio gama, raio X, que se utiliza para visualizar, inclusive, nossos órgãos, né, que existem as luzes muito pequenas, infravermelho, de radar, micro-ondas, ondas de rádio, entendeu? Então, existem vários tipos de luz e vários tipos de ondas. E a luz que a gente consegue enxergar, ela compreende somente... Deixa eu ver se eu consigo pegar um apontador aqui. Ela está aqui, ó, somente nesse espacinho. Ó. Imagina que isso são as milhares de ondas que existem, tá? E o que a gente consegue ver, que a gente consegue perceber, é só esse pouquinho aqui, ó. E é sobre isso que a gente vai estar estudando. Sobre essa luz que o olho humano consegue perceber. Então, vamos lá. Para a óptica, ela vai enxergar a luz como se a luz fosse representada por essas setinhas, como se a luz fosse raios, entendeu? Então, ela vai estudar a luz a partir desse ponto de vista, enxergando essa luz como se fosse raios e vendo o comportamento que ela vai ter. Ela vai estudar, fazer uso da geometria. É por isso que ela é chamada, essa parte que a gente está estudando, de óptica geométrica. Então, veja só. Quando você tem uma luz, ela pode formar raios de luz, né? Onde você tem essas linhas que vão e se propagam aí em qualquer direção, formando esses raios de luz. Ou você pode ter feixes de luz, onde esse seu conjunto de setinhas eles estão muito bem orientados, como, por exemplo, uma lanterna, um laser. Então, a gente tem essa distinção. Os raios de luz, eles vão de forma totalmente aleatória, e os feixes de luz que vão aí melhor direcionados. Deu para entender qual a diferença entre os raios de luz e os feixes de luz? Pronto. Então, vamos continuar. Esses feixes de luz, pessoal, esses conjuntos muito bem direcionados, eles podem aparecer de 3 tipos. Eles podem ser convergentes. Sabe quando você pega uma lupa e você coloca no sol? Aí o que você faz? Você pega aqueles raios, né, que vêm de todo lado e junta naquela lupa. E aí você consegue direcionar para um mesmo ponto?
Pronto, ali você formou um feixe de luz que é convergente. É como se todos esses raiozinhos que vêm, eles fossem convergir, se unir em um único ponto. Esse feixe de luz, pessoal, ele também pode ser cilíndrico. Como assim cilíndrico, Thaís? Ele vai ser direcionado em linhas retas, né? Formando um único caminho reto, como, por exemplo, um laser. E um feixe de luz pode ser também divergente, quando você tem um feixe de luz que ele sai muito bem espalhado, como, por exemplo, a gente tem aqui a figura de um semáforo. Eu vou colocar para vocês um vídeo que ele utiliza algumas lentes para fazer, né, para mostrar feixes de luz convergentes, divergentes e nesse formato mais cilíndrico. Ele está em espanhol, então a gente vai ver só a imagem. Peraí. Olha só. Feixes de luz, ó. Com a ajuda de dispositivo laser que nos permite ver diversos raios paralelos. Esta é uma lente biconvexa. Quando os raios paralelos incidem sobre ela, eles se desviam, convergindo para um único ponto. Por isso se chamam lentes convergentes. O ponto para onde os raios convergem se chama foco. E é um ponto real. A distância focal depende da curvatura da lente. Por exemplo, essa lente plano-convexa tem uma distância focal menor que a anterior. Em outros tipos de lentes, a luz se comporta de maneira diferente. Esta é uma lente plano-côncava. Os raios paralelos não convergem a um ponto, mas se separam. Por isso elas se chamam lentes divergentes. A prolongação dos raios divergentes atrás da lente determina um foco, e é um ponto virtual. As lentes podem corrigir alguns problemas de visão. Em olhos sem problema de visão, o cristalino desvia os raios para formarem as imagens corretas na retina. Em um olho míope, a imagem forma-se antes da retina. Sendo solucionado com a lente divergente. Já em olhos com hipermetropia, a imagem se forma após a retina. Corrigindo o problema com uma lente convergente. Não vão dormir não, meu povo. Não vão dormir não. Então, retornamos. Eu mostrei para vocês aí, né? Ele utiliza lentes para mostrar esses feixes de luz aí que podem ir de forma convergente, quando todos se reúnem em um único ponto, a exemplo, uma lupa, né? Divergente, quando eles vão em todas as direções, ou cilíndrico, quando esse feixe de luz ele vai aí muito bem direcionado, exemplo de um laser, de um jogo de luz, né? Dessas coisas. Então, vamos lá. Gente, agora nós vamos falar sobre fontes de luz, que é o primeiro ponto que eu coloquei no material de vocês, certo? Fontes de luz são o quê? Para a luz ser emitida, ela precisa de uma fonte, tá? E essa fonte luminosa, ela pode ser algo que tenha luz própria
ou algo que vai refletir a luz de outro. Por exemplo, fontes que têm luz própria, que sozinho, né, eles emitem luz, são chamadas de fonte de luz primária. São fontes que têm a sua própria luz. Aí nós temos as incandescentes, que vão emitir luz, mas também, para isso, elas vão ter altas temperaturas. Exemplo, o sol chama de uma vela. Aquelas lâmpadas amarelas, elas esquentam muito. É até por isso que elas vão consumir mais energia. Porque para elas emitirem luz, elas também esquentam, elas também aquecem. E aí esse calor faz com que elas gastem mais energia, entendeu? E nós temos também as luzes que são chamadas de luminescentes. São aqueles que emitem luz, mas com uma temperatura mais baixa. Exemplos, nós vamos ter aquelas lâmpadas fluorescentes, né? Que são aquelas de uma corzinha mais clara, mas parece mais puxado para o branco, né? E elas vão emitir luz enquanto você estiver ali a tomada ligada, fornecendo corrente, aquela luz vai estar funcionando. E nós temos as fosforescentes, que elas vão emitir luz por um certo tempo, elas ficam com energia armazenada e aí elas vão emitir luz. Exemplo, aqueles relógios, você passa o tempo todinho com ele na luz. Quando você vai para o escuro, o que acontece? Ele começa a brilhar, né? Interruptor de uma lâmpada, às vezes você apaga a luz e quando você vai ver, lá na sua tomada, tá um pouquinho brilhoso. O que é aquilo dali? São fontes de luz fosforescentes, que armazenam energia por um determinado tempo, energia luminosa. Então, as fontes de luz primárias são aqueles que emitem a sua própria luz. Lâmpada, relógio, sol, entre outros, tá? E nós temos também as fontes secundárias, que são aqueles que não emitem, mas refletem a luz de outros. Exemplo, a lua e tudo que nós enxergamos, cadeira, roupa, nós mesmos somos seres iluminados. Nós refletimos a luz que nós recebemos dos seres luminosos, das fontes luminosas. Então, tudo que a gente enxerga é resultado desse reflexo, dessa luz que nós recebemos. Sobre a passagem de luz, nós podemos perceber que existem alguns meios que facilitam, que nós conseguimos enxergar através deles. E existem outros meios que não. Existem meios que a gente enxerga mais ou menos. Por exemplo, quando você está usando um óculos, você consegue enxergar aquilo que está por trás do óculos, sim ou não? Hein, meu povo? Quando você está usando um óculos, você consegue enxergar aquilo que está por trás do óculos? Hein? Vocês não sabem, não? Se você tem uma janela de vidro, você consegue enxergar por trás do vidro? Sim. Consegue, exatamente. Porque aquele dali é um meio transparente. Todo feixe de luz que for ali, ele vai conseguir atravessar, ó. Então, olha para esse último aqui, ó, branquinho, ó. O feixe de luz vem e ele consegue atravessar. Consegue atravessar o vidro, consegue atravessar o óculos. Esse meio é chamado de transparente. A luz atravessa normalmente. Eu tenho aqueles que eu enxergo, mas eu não enxergo muito bem, sabe? Quando eu estou olhando aqui por trás dele, parece que eu estou vendo um vulto. Exemplo, alguns daqueles box que o pessoal coloca no banheiro, não sei se vocês já viram, que a gente consegue enxergar, mas não enxerga muito bem, enxerga tudo turvo, bagunçado. Pronto, aqueles meios são chamados de translúcidos. Translúcidos. A luz passa, porém ela não passa totalmente, tá? Alguns raios vão ser refletidos ali. E eu tenho o último meio, que é chamado de opaco. Vocês conseguem enxergar por trás da parede?
Consegue, meu povo, enxergar por trás da parede? Não, né? Ninguém tem essa visão. Aqueles óculos de raio-x que tentaram criar ainda não apareceram, né? Por que, gente, que a gente não consegue enxergar? Porque esses meios opacos, eles absorvem a luz. Enquanto os meios transparentes permitem que passe tudo, os translúcidos permitem que passe só um pouquinho, os opacos, eles não permitem que passe nada. Toda luz que chega até eles é absorvida, e aí depois de absorvida, não existe mais. A pessoa que está do outro lado não consegue enxergar. Exemplo, transparente, vejo tudo, né? Translúcido, vejo só um pouquinho, e esse daqui, opaco, não enxergo nada. Agora vamos fazer o nosso exercício que está no nosso material. Vamos lá, considere as afirmativas a seguir. Vocês vão me dizer qual é a verdadeira e quais são as falsas. Primeira, os meios transparentes são meios em que a luz percorre a percorre em trajetórias bem definidas, ou seja, a luz passa pelos meios regularmente. Verdadeiro isso? Nos meios transparentes, a luz, ela anda normalzinha, né? E ela passa muito bem. Tá bom. Vamos ver o segundo. Nos meios translúcidos, a luz não se propaga. Esse meio absorve e reflete a luz. E a luz absorvida é transformada em outras formas de energia. Verdadeiro ou falso? Aí, já tem gente dizendo que é falsa, é essa. Por que essa é falsa? Alguém sabe me dizer? Vamos ver se vocês sabem me dizer por que ela é falsa. Tenho certeza que vocês sabem. Certo, a luz não passa completamente, mas ela consegue passar, né? Exatamente. Agora a terceira, ó. Nos meios opacos, a luz não passa por eles com tanta facilidade como nos meios transparentes. Sua trajetória não é regular. Verdadeiro ou falso? Esses são os opacos. Vamos ver se o que vocês disseram está certo. Um dos meios, já quem são os verdadeiros, ó. Esses dois são falsos. É verdade, pessoal. No meio transparente, a luz passa normal. Parabéns. Todos os feixes passam aí, trajetórias bem definidas, e você consegue enxergar. Nos meios translúcidos, a luz se propaga. Nesse meio, a luz não é absorvida. Quem absorve luz é como a Giovana disse, quem absorve são os meios opacos. Exemplo, quando você anda no dia, né, de dia, você tá com aquela camisa preta, parece que esquenta mais. Por quê? Porque aquela blusa, ela tá absorvendo toda a luz. E ela tá pegando essa luz que está sendo absorvida e está transformando em energia para você, em calor, tá? Exatamente. Então, nos meios translúcidos, existe a passagem de luz, sim, mas não significa que a luz não passa de jeito nenhum, né? Quem faz isso são os meios opacos. E, por último, os meios opacos, a luz não passa por eles com tanta facilidade, não passa de jeito nenhum, né? Como nos meios transparentes, ela não vai passar. E a sua trajetória não é que não seja regular, é que nem existe, porque ela não vai passar. Então, aí são a correção da nossa atividade. Então, por hoje, pessoal, foi isso. Muito obrigada. Estudamos alguns conceitos iniciais e voltamos na próxima semana vendo mais alguns. Tá certo? Um cheiro, prazer estar com vocês nessa primeira semana.